tenho que fazer ela subir na cadeira e também não posso pedir para ele fazer assim, né? Ele tem essa mobilidade. E aqui ele também tem essa mobilidade no pé. Ó, ele abaixa e levanta. Tá? O que eu falei, o que tem de cá tem de lá. Né? Depois, ó, aqui ó, eu tenho a descompressão da pá e a compressão da pá. Né? Depois da mama comprimida, que me dá aqui a espessura e depois de quanto ela está comprimida, ainda eu faço o ajuste fino. Aqui nesse seletor que é manual. Tá? Aqui ele tem a mesma função. Abaixo e levanta. Tá? E eu tenho o giro, descompressão total, aí eu tenho o giro do cabeçote inteiro, né? Aqui eu diminuo o campo de radiação ou eu aumento o campo de radiação. A luz, né? E aqui eu tenho o giro. Embora eu estou segurando aqui, mas esse equipamento não precisa, porque ele tem o freio. Né? Então a gente segura aqui porque tem costume, né? Mas ele freia sozinho. Né? Eu freio. Aí eu não vou ficar lá em cima do equipamento, então eu tenho seleção para fazer as incidências de perfil. Né? Ele não tem giro completo. Ele não tem giro completo. O equipamento de uma geração acima dessa, ele gira 180. Tá? 180 menos e 180 mais. Porque ele girou para lá, ele para na vertical de novo, se eu quero que ele gira para cá, eu posso tanto fazer aqui como aqui. Para fazer os posicionamentos. Deixa eu voltar para vocês por esse lado. Ó, aqui, ó, esse botão aqui, tá? No seletor. Para vocês não lá pescar. Esse seletor aqui está fixado no detector de radiação. Tá? E para que serve isso daqui? Esse detector de radiação, ele está ligado a um comando automático de exposição. O que significa isso? Significa que comando de exposição automático, AEC. O que significa esse seletorzinho aqui? Dependendo do tamanho da mama, eu vou dividir a parte radiografada em quadrantes iguais. Né? Por quê? Como não tem mobilidade, nada, fixo, ele tem uma mobilidade ele tem um eixo no anodo. Então, o anodo, ele tem uma angulação. Com essa angulação, ele muda o direcionamento do raio central. Tá? Então, por exemplo, pra vocês entenderem. A minha mão. Se eu tiver uma mama desse tamanho, existe, né? Se eu tenho uma mama desse tamanho, né? Ele vai fazer a imagem de tudo isso. No raio-x convencional, a ampola, ela é preparada para dividir isso aqui em 4 e o raio central incidir no meio. Não é isso?
No mamógrafo, você pode escolher aonde ele vai incidir. Tá? Então, o que eu faço? Eu vejo o tamanho da mama, desconto o mamilo e divido o resto aqui no meio. Tá? E escolho que o raio central incida aqui. Tá? Aqui. Tá? Não no meio. O meio vai ser aqui. Aqui não tem nada de mama, não tem tecido para ser radiografado. Né? Então, eu posso deslocar o raio central daqui para cá. Tá? Através desse detetor que tem aqui embaixo. Tá? Conforme eu mexo no detetor, ele vai alterar aqui o ângulo do anodo e direcionar o raio central para cá. Para sensibilizar o detetor nessa posição. Tá? Que é um detetor de fotocélulas. Né? E esse aqui, ele tem 7 posições que eu posso mudar. E são nessas meias luas que ele determina. Então, para esse tamaninho, eu vou colocar na posição 1. Então, eu deixo aqui e aqui, ó. Ele está me dizendo a posição da fotocélula. Eu disparo o raio-x, passa a mama, capta a imagem. Quando sensibilizar o detetor, ele fecha o diafragma da ampola. Aí ele corta a exposição. Então, por isso que a gente fala que ele está ligado a um controle de exposição automático. Assim que ele é sensibilizado, ele fecha o diafragma, significa que a imagem está pronta. Tá? Porém, se eu tiver uma mama assim, né, eu posso colocar meu raio aqui? Pode. Não. Pode não. Pode não. Pode não. O que eu faço? Eu desconto o mamilo e divido o resto no meio. Então, eu vou escolher essa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou aqui, ó, e mudo para 5. 3, 4, 5. Aí ele ajusta lá o ângulo do anodo para o raio central incidir aqui. Tá? Então, nós dividimos a mama em 4 partes iguais, e não o campo de exposição como é feito no X, através da fotocélula. Tá? Essa fotocélula também tem uma outra função, né? Essa fotocélula, juntamente com a compressão, ela sugere um protocolo a ser feito do exame. Então, a gente pode usar ou o equipamento totalmente automático, ou semiautomático, ou manual. Quando eu uso essa ferramenta do equipamento para ele trabalhar semiautomático ou automático, ele se baseia no posicionamento que foi feito e na compressão da mama, para sugerir a técnica que aparece lá no visor. Certo? Então, se a fotocélula estiver colocada na posição certinha e a compressão for adequada, né, a probabilidade de erro é mínima. Certo? Agora, mamas com prótese e mamas com cirurgia, não dá para utilizar o banco de dados da máquina. A gente tem que fazer tudo manual. Não dá para aproveitar os recursos da máquina. Tá? Ele tem a grade antidifusora. Essa grade antidifusora é tipo HTC, de alta definição, porque ela não é só linear. Tá? Ela é quadriculada, ela é assim. Acho que vocês, lá em equipamento, ela mostrou os 2 tipos de grade. Os equipamentos da Lorage têm a grade assim. Os outros equipamentos, elas são lineares. Então, de um equipamento para outro, dá diferença da imagem. Certo? Então, quando a paciente procura aqui o serviço desse hospital, é porque ela já vem indicada ou por um centro de saúde, ou por um AMA, ou está vindo de outro hospital, né, para averiguar a diferenciação. Já tem uma patologia
e para ser determinada uma conduta. Aqui não atende pronto-socorro, né? Só pacientes encaminhados. Lógico que se alguém para ser atendido, eles atendem, mas não é o objetivo do hospital, porque ele é direcionado a doenças da mulher, tanto a parte ginecológica como a parte de mama, né? Vamos dizer assim, 70% dos pacientes são pacientes que têm doença na mama. O resto é misto, mas 70% são pessoas que ou detectaram alguma alteração e vêm para cá para constatar se é ou não câncer de mama, ou vêm para cá já sabendo que é câncer de mama para fazer todo o procedimento para entrar em cirurgia, depois fazer o tratamento de químio, rádio e etc. Né? Nesse equipamento a gente também faz, quando tem alguma estrutura alterada, a gente também faz a magnificação, né? Aumenta-se a imagem, né? Aí eu troco isso daqui, ó, ela não deixou ali também, tá? Tá ali? Então eu posso fazer uma localização, né? Então eu posso trocar a pá compressora. E ele, escutaram o barulhinho? Ele se autoajusta, porque eu mudei a pá compressora. Tá? Então, na pá compressora eu também tenho uma fotocélula, né? E aí eu posso fazer uma compressão localizada, ou com essa pá, ou com essa daqui. Depende do que a região a ser estudada, né? Aí eu troco a pá compressora. Quando eu quero fazer uma magnificação, eu uso essas aqui também e esse suporte aqui, ó. Eu isso aqui encapsular e aí eu ampliar a minha. Eu dou para essa possibilidade, né? Depois de ser feita a primeira bateria de exames, aí ela retorna ao médico, o médico determina que conduta será feita, aí o paciente volta para o departamento de mamografia para fazer uma marcação da parte a ser retirada. Então é feito ou um agulhamento, ou é colocado clipe, né, na mama, através de sepsia, ou ele vai para uma mamotomia tirar o tecido através de agulhamento a vácuo. A mamotomia fica lá do outro lado e já é considerado centro cirúrgico, a gente não pode entrar, porque estava ali, né? E esse agulhamento é feito aqui, né? A marcação, a introdução de fio, o operador da máquina opera a máquina lá atrás e o médico faz as incisões e a introdução da marcação do tecido a ser retirado. Se vai tirar só um quadrante, se vai tirar 2 quadrantes, se vai tirar a mama inteira. E região que deve ser retirada, porque na hora da cirurgia, que faz a abertura, o tecido ali é tudo muito parecido, né? Então é colocado um marcador através da imagem para saber qual a região que vai ser retirada, né? Essa parte que é retirada, lá no centro cirúrgico, é radiografada, vai alguém daqui lá no centro cirúrgico radiografar para verificar se realmente o que ele tirou era a parte que estava comprometida, né? Com margem de segurança. Não pode deixar nenhum residual, porque senão não adianta fazer cirurgia, né? Então, as peças tiradas do centro cirúrgico também são radiografadas para documentação e para verificação se foi retirado ou não. Aí o paciente, ele passa pela cirurgia, faz um encaminhamento lá, se vai fazer químio, rádio, né? E aí, anualmente, ou a cada 6 meses, ele volta no departamento para fazer a manutenção e verificar como é que está o desenvolvimento. Tá? Já assisti uma mamografia. Já enviada pela mamografia. Então, a cirurgia da mama, hoje já está bastante moderno, né? Já é a tecnologia que está aí avançando na área da médica, de fazer cirurgia teleguiada.
né? Então, o futuro é fazer todas as cirurgias através de um equipamento de imagem, né? Ou através de raio-x, ou através de ultrassom, ou através de ressonância magnética, ou através de câmera mesmo introduzida por orifícios no organismo, evitando assim fazer uma abertura, né? Cirurgia de campo aberto, que a gente fala, né? Que é muito mais invasivo e muito mais traumatizante para o paciente, né? E ele corre muito mais riscos, ele tem que ser mais sedado, etc. Então, o nosso futuro é que as cirurgias elas sejam feitas através de processamento monitorados por imagem, né? Então, por isso a necessidade de ser tecnólogo, porque para trabalhar nessa área, a exigência é, no mínimo, a formação de terceiro grau, né? Nível médio não pode trabalhar em área cirúrgica, nem centro, nem UTI. Tem que ser, no mínimo, graduado, né? Ele vai trabalhar juntamente com o médico, né? Que opera a máquina, o médico faz a cirurgia, né? Através da imagem que você está produzindo, porque ele está fazendo a cirurgia pelo que ele está vendo lá na tela, e não pelo que ele está olhando. Ele está olhando nada. Ele olha a tela e faz a cirurgia por aqui, né? Então, por isso é que é importante saber estudar e saber bastante de anatomia, né? Para depois localizar o que o médico está querendo ver. Porque ele não tem abertura para ver nada. Ele está vendo a tela, né? Então, por isso que a gente fala que nós somos os olhos do médico. Se não produzir imagem boa, não vai ver nada, né? Então, isso é feito, né? E agora, muitas cirurgias da mama já não se faz mais com a denstomia, né? Mastectomia radical, se faz através de esteroscopia, manotomia, probiópsia, guiada por equipamentos de imagem, né? São operados, tem que ser operados por tecnólogos. Não pode ser feito. Alguma pergunta? Fala, Sérgio. Da mama, no caso, quando vai para mamotomia. Para mamotomia, é assim, nós temos aqui. Então, pela imagem, você localiza onde está a estrutura a ser estudada, né? Então, aí coloca a estrutura, comprime essa estrutura. Depois que vocês tiverem mamografia, eu mostro isso para vocês. Comprime lá a estrutura, né? Vamos supor, vai ser assim, né? E aí, eu marco o campo, eu marco aqui o campo, tá vendo? E aqui tem os números, ó, tá vendo? É alfabético, tá vendo? Aqui. Isso aqui está na imagem. E aí eu sei exatamente a localização da estrutura doente. Tá? Aí o que eu faço? Eu tiro isso, eu determinei a posição. Aí eu tenho que determinar a profundidade, tá? Para marcar, né? Para determinar a profundidade, eu tiro isso. Ponho esse. E aí eu giro o tubo da forma em que eu consiga pegar a profundidade, tá? Então, marcou lá. Marcou assim, né? Marcou. Então, aí, por exemplo, eu vi que a estrutura ela está aqui, tá? Nessa posição aqui. Eu marquei, eu tenho o número e a letra da minha posição, porque na minha imagem lá, ela faz isso.
Aí o que eu faço? Ela tá aqui, eu não vou conseguir virar a paciente de ponta cabeça. Concorda? O que eu faço? Eu vou girar vou girar tudo, não importa onde. Vou pegar a mama da paciente, assim, só a parte aonde está o número isso aqui, e eu faço uma, não vou comprimir não, tá? Isso aqui mesmo. Eu vou aí eu ponho aqui, ó, e faço o raio central entre tangente na minha estrutura felicidade. Aí eu sei qual a profundidade que ela está. Tá? Com essas duas marcações, eu volto a estrutura, pego a mama da paciente, coloco aqui de novo, eu já sei qual é a profundidade, já sei qual é a posição. Tá? Aí o médico vem, introduz uma agulha fina e libera um clipe. É uma coisinha, uma coisa redondinha. A gente fala que é clipe, mas é um semicírculo de silicone ou de pele. Tá? Então ele introduz ou 2 ou 3, né? E aí eu faço a imagem de novo e vejo se realmente está marcado certinho. Se está marcado certinho, pode ser isso. Se não tiver, como que ele tira? Se não tiver no lugar certinho, como que ele tira? Geralmente eles dão dica aqui, eles falam que você marcou tudo errado. Mas se ele introduzir e estiver errado, aí ele introduz de um outro material, né? Numa outra posição, aí fica com mais marcadores. Ele coloca 3 marcadores, ou ele coloca uma cânula, tá? Dentro da cânula tem um fiozinho. Aí quando ele chega na estrutura, ele dispara o fiozinho e puxa a cânula. Então aí o fio fica continuando. A imagem já estava lá. Isso aí já estava posicionada. Você faz um marcador. Quando é mastectomia total, geralmente a gente não faz essa marcação. Mas quando é para retirar só uma parte, é feita essa marcação. E aí, quando ele faz a abertura, ele vê o clipezinho. Então, ele tem uns limites, né? Porque quando a mulher deita, quando o homem deita, a mama se esparrama. E aí você perde a posição da estrutura. Entendeu? E por isso que a gente faz a marcação. Aí ele faz a abertura, ele vê quais são as posições, aí ele tira aquela região com uma margem de erro de 1 centímetro. Né? E quando é uma cirurgia teleguiada, com uma mamotomia, que é agulhamento grosso com aspiração a vácuo, ele faz o posicionamento, localiza exatamente aonde está o marcador, tá? E aí ele põe a cânula e dá o tiro, ela entra na profundidade que você determinou aqui. Então, por isso que você determinou errado, provavelmente você vai levar um pito. Ele vai falar que você não sabe fazer gráfico, ele também não sabe, mas por isso que ele contrata você para fazer isso para ele. Entendeu? Então tem que saber, por exemplo, o gráfico cartesiano, que a gente estuda em matemática, né? A gente usa também. Né? Você não sabe fazer um gráfico cartesiano, como é que você vai dar as coordenadas para o médico? Para ele introduzir. Né? Você fala, introduz 3 centímetros na horizontal e 2 na vertical. Mas se você não sabe como que faz as coordenadas para achar esse ponto, como você vai dar os dados para o médico? Porque isso aí quem faz é o tecnólogo, em cima da imagem. Entendeu? E o médico acredita no tecnólogo. E quando faz errado, ele fica muito bravo. Muito. E geralmente, quem faz cirurgia da mama são médicos especializados em mama, que são mastologistas. Hoje, ginecologista já não faz mais cirurgia da mama. Tá? Hoje já está separado. Tem a área da ginecologia e tem a área da mastologia. Então, quem trabalha com a mama é só mastologista. Então, ele tem uma especialização direcionada para masto mesmo, e a maioria deles são cirurgiões. Né?
Então, é um diferencial, né, que não se tinha, que hoje tem. São eles que laudam os exames, né? E eles são, assim, bastante exigentes, posso dizer. Né? Ali a gente tem o painel de controle. Lá no painel de controle coloca-se o nome do paciente, né? E a técnica e a forma de disparo é a mesma coisa, né? Prepara e dispara. O máximo de disparo é 5 segundos, né? É bastante rápido, né? A compressão. E aí, lá mesmo tem o despressurizador que levanta a pazinha. Assim que fecha o diafragma, despressuriza. Então é bastante rápido, não é nada ruim. Não importa o tipo de equipamento. Todos eles são feitos posicionamentos iguais, a compressão é igual, tudo igual. O que muda é como capta a imagem. Você pode captar a imagem no filme, você pode captar a imagem no plate, ou pode captar ela digital. O que muda é o anteparo, é isso aqui. O resto não muda nada. Então é ilusão, vou fazer no digital, porque no digital não comprime. Mentira isso, né? É a mesma coisa, né? Não muda nada, igual. O equipamento é igual, não tem nada diferente. Né? O que muda é isso aqui, a mesma. Em vez de ter um detetor, ele tem vários detetores. E aí ele passa a ser digital. Só isso mesmo. A forma da aquisição, não a forma da confecção da imagem. Certo? Todos os equipamentos vocês vão ver que tem segurança. Se der qualquer pano, você bate a mão aqui e desliga aqui. Né? Aqui e lá. Vocês vão ver que os outros equipamentos todos eles têm. No caso aqui, nada de a pressão aqui, tem que calcular direito a pressão, senão você arrebenta. Você não pode comprimir nem muito e nem pouco. Tem que comprimir o ideal, não aquele que a pessoa gritar. Não é isso. O ideal é dar pressão. O ideal é pressionar até o máximo da elasticidade da pele da mama, tá? Para distribuir os tecidos. Tá? E isso aí é só treinando, desenvolvendo o tato. E através do questionário que se faz a anamnese do paciente. Né? Então, pela anamnese do paciente e pelas imagens que ele já trouxe, você traça um perfil e caracteriza o tipo de tecido que você vai radiografar. E aí que você determina quanto você vai pressionar e o quanto que você vai, qual técnica que você deve usar. E de uma pessoa para outra muda muito. Entendeu? A pessoa pode ter o mesmo tamanho de mama, o mesmo peso corpóreo, a mesma altura e ter uma mama diferente. Uma tem a mama muito mais gordurosa e a outra tem a mama mais fibrosa. Tá? E isso daí é pela característica, pelo questionário que se faz e pela própria manipulação da mama. À medida que você pede para o paciente se aproximar e você começa a manipular, você desenvolve, né, o tato e aí você sabe quanto pode pressionar e qual protocolo você vai usar. Não existe padrão, não existe receita. Quer dizer, existe, mas não dá certo. É, a prática mesmo que... Então, é importante fazer estágio. Fazer estágio para aprender a mexer no equipamento e fazer o estágio para desenvolver essa parte, né, da prática, né, do posicionamento. Esse contato é muito importante. Por isso que vocês vão começar a fazer estágio a partir do 4º semestre. É importante, muito importante. Certo? Perguntas? Vamos, gente, pergunta. Será bem agora. A máquina central está Certo? Então, gente, vamos lá para o raio-x. Lá embaixo.
equipamento. Aqui eu tenho o termômetro, aqui o seletor de movimentação do cabeçote inteiro. Aqui eu tenho a luz para eu acertar a coordenação, né? Tudo aberto, tudo fechado, isso que eu tenho que fazer. Né? Atrás do equipamento. Atrás do equipamento a gente tem as identificações do tubo, que fica aqui. As identificações do tubo que fica aqui atrás, ó. Tá? Foco fino, foco grosso, número do equipamento, modelo, série, né? Fica aqui. Tirar uma foto disso. Né? Certo. Ai, gente, isso é engraçado. E aqui embaixo fica a identificação do resto do equipamento, fabricante, etc. Né? Esse equipamento, a ampola é alemã e o equipamento foi montado na Itália. Aqui eu tenho o cabeamento, o anodo, o catodo, se tiver dúvida, o sinalzinho aqui tem escrito, né? É isso que eu falei, o sinal aqui. Tá até escrito, se não souber desse sinal. É. E saem os cabos, né? Passa aqui, a gente tem uma proteção de cabos, porque a mesa, a torre, ela tem a movimentação no trilho, então para não ter problema nos cabos. O comandado está do outro lado. Né? Então, aqui embaixo fica o conjunto de geradores. Lá na mesa que vocês visitaram o laboratório lá, no 9, eu só tenho a mesa, embaixo não tem nada. Aqui vocês veem que ela está fechada, tá? Se vocês olharem, aqui tem um buraco, vocês vão ter que ver que tem uma caixa ali dentro. Tá? E lá dentro dessa caixa que fica o conjunto eletrônico. Gerador, o capacitor, os resistores de ouro, termostatos, etc. Aí eu tenho a gaveta, onde eu tenho o chassi, gaveta, onde eu tenho o chassi, a posição sempre do lado direito do paciente, então depende de como for o paciente que tem que mudar a identificação, e aí coloca, empurra, né? Essa mesa não é dividida, porque eu posso movimentar ela. O paciente deita, e eu posso movimentar ela tanto assim como assim. Aqui suporta pacientes até 180 quilos. Mais do que isso. Ali eu tenho a marcação da altura do tubo. Né? Vou fazer a distância foco-filme 90, 80, 1 metro, porque tem ali a setinha preta aqui, ó. Então se eu vou fazer a 1 metro, eu coloco aqui, né? 1 metro. Mas se eu quiser fazer mais próximo, quero fazer a 80, também possível, né? E eu tenho o giro do tubo para fazer na estativa, né? Para fazer as angulações na mesa e na estativa lá. Na estativa eu tenho o tamanho dos filmes, né? E tem a grade de difusora e eu tenho os tamanhos de filme, né? O 18, 24, 18, 24, 24, 30, 30, 40, 35, 35 e 35, 43. Então, os tamanhos do filme, coloco aqui, aproximo e isso aqui para apoiar a parte de baixo. Né? Aqui
contrapeso, igual elevador. O contrapeso, se você soltar, liberar, ele vai para cima. Mas, se eu quiser ele aqui, coloco ele aqui, travo na altura que for necessário, né? O paciente. Né? Professora, mas tem um eletrodo ali, não vai modificar? Não, isso daqui é um marcador. É um marcador se a pessoa tem algum problema ou o médico quer uma marcação na posição da cirurgia, coloca isso aqui na pele do paciente. E aí faz a imagem e sai esse marcador na imagem. Entendeu? Isso aqui tem que ser descartável. Mas aqui, como é um hospital público, não tem verba para comprar isso descartável. Então ele é reciclado. Veja bem. Isso é porque eu que pago isso aí, né? Mas tudo bem. Porque esses marcadores também tem esses tipos de marcadores na mamografia. Ele também é descartável. Mas esses marcadores são todos importados e não custa bem alto. Né? Então aqui eles usam assim. O ideal é você usar o descartável. Se não tem condições, você pode simular isso com uma miçanga de. Sabe essas miçangas de loteria? Compra lá um vidrinho de miçanga e usa um micropólio. Tem a miçanguinha no micropólio e põe o paciente. Aí você joga fora. Um tubinho assim, né? É só para identificar a posição que vai ser ele. ele. Estrutura, né? Ou uma posição. Onde vai ter que onde colocar vai ter o que fazer eletrodo. alguma coisa. Entendi. Às vezes a pessoa tem uma cicatriz, às vezes a pessoa tem uma verruga, ou às vezes a pessoa tem piercing. E aí sai na imagem. E aí a hora que o médico vai visualizar a imagem, Aí confunde, né? confunde. Porque ele não sabe se está externo ou está interno. Então marca-se as coisas externas para que ele saiba que aquilo estava na parte externa, Correto. não internamente, não é nenhuma patologia. Um vidrinho assim, de miçanga na 25 de março, vai custar R$1, bem mais de 1.000. É verdade. E micropólio no hospital tem. Qualquer lugar tem. Porque é material de consumo de enfermagem, né? Curativo e tudo isso. Então eu indico que usem isso para não contaminar o paciente, né? Não está fazendo isso. Claro. Não é muito aconselhável. Anti-higiênico, o paciente também passa a desacreditar um pouco do que você está fazendo, né? Porque você está reaproveitando. É, coisa que foge da normalidade hospitalar, né, professor? Como é que eu vou usar? Miçanga? Fazer bordado? Não vai. Então a gente faz isso, porque custa baratinho e ele faz a mesma função de uma bolinha de chumbo, só que é uma bolinha de chumbo. Ah, sim, claro. A função, a imagem, ela sai igualzinho, sabe? E aí você trabalha com um pouquinho mais de segurança. Exatamente. É a mesma coisa que você reaproveitar esse paradrapo de curativo. Claro. Não se faz isso, né? Em nenhum lugar. Com certeza. E aqui eles têm esse negócio, né? Põe aqui, ó, com isso cheio de cola. São coisas a serem melhoradas. Não existe um lugar ideal. Tudo tem como melhorar. Claro. Então, se a gente conseguir melhorar uma coisa, a gente já tem que se sentir muito satisfeito. Né? Não é chegar e, porque geralmente o tecnólogo ele se debate muito, bate de frente com o técnico, porque o técnico já está no serviço, ele já tem experiência com isso, mas não tem conhecimento, né? Mas não tem o conhecimento, né? E o tecnólogo ele vem com o conhecimento, mas sem a prática. E aí eles se chocam, né? Porque aí o tecnólogo, de repente, ele quer mudar tudo. Ele fala, isso está errado, não
dá para mudar. Tem que mudar um pouco de cada vez, de uma coisa de cada vez. E juntar o conhecimento do tecnólogo com a experiência do tecnólogo. A técnica é uma coisa, mas a realidade é outra, né, professor? Então é difícil. Né? E também assim, aqueles que, à medida que isso aí é um mal, né, de toda a profissão. À medida que o indivíduo ele vai se efetiva, ele vai pegando experiência no que ele faz, ele vai relaxando. É verdade. Entendeu? Se ele não procura se atualizar, então é pior. É verdade. Mas ele vai largando mão e tudo, e aí você perde a qualidade. Você imagina fazer uma imagem aqui, ó, 30 por 40, sair isso daqui, isso aqui sai na imagem. No mínimo que tinha que fazer é limpar, pelo menos. Posso não. Dá uma gabaritada aí. Porque sai na imagem. Vai sair na imagem, não tem jeito. Então aí fechar, fazia a imagem, ela lá para automática ou a processadora Drive, né? E obtinha o filme e dava um filme para o paciente. Agora, nós trabalhamos com esse sistema lá na mão também, toda a área no hospitalar que faz aquisição de imagem é pelo sistema CR. Né? Esse sistema CR ele tem um chassi diferente, ó. Vocês veem que ele não tem ecrã, tá? Porque o ecrã está aqui, no filme, nessa placa aqui. Isso aqui nós chamamos de plate. É uma placa. Uma placa, né, que tem a mesma construção dessa. E é feito, é só de um lado também, é um lado que é colocado para cima, que é onde vai ter a imagem, né? Desse lado aqui não forma imagem nenhuma, né? Aí, eu falei que eu não podia abrir lá na mamografia, porque aí depois tem que limpar isso daí, né? Aí o que é feito? Faz a imagem, pega esse chassi, vai aqui, ó. Vai aqui, tá? Aí eu coloco. Só que eu não vou deixar ele puxar, porque não tem nada. Coloco ele aqui no guia, ó. Ele puxa o cassete lá pra dentro. Né? Ele puxa o cassete lá pra dentro. Aí só que é um robô, né? Puxa o cassete lá pra dentro. Lá dentro ele abre, pega a plaquinha, faz a leitura da placa, a imagem manda pra cá, vai a placa pra lá dentro, recebe um banho de luz para limpar, introduz a placa dentro do cassete e sai o cassete fechado do outro. Tá? Esse é o sistema CR, que a gente fala que é radiologia computadorizada. Tá? Você faz a imagem e passa para o computador. Não precisa câmera escura, não precisa de fio, não precisa de nada. Aí você tem aqui a imagem do computador, com a imagem do computador você ajeita a imagem e tal, né? Você arruma a imagem e tal, seleciona, tem o nome do paciente e tal, né? E aí você manda para a impressora, né? E sai lá na impressora, está ligado na torre, né? Os meus computadores estão em rede. E aí ele imprime a imagem lá. Né? Quando ele... Olha lá. Isso aí Eu vou jogar fora, não posso. Isso aqui, passei pro computador, tarará. Aí, daqui, vai para o centro de diagnóstico, para o médico laudar. Tá? E aqui a gente imprime a imagem. Aqui é a impressão da imagem em papel, papel semifotográfico. A resolução da imagem não é tão boa como de um filme, mas o médico não vai laudar aqui. O médico vai laudar pelo computador, tá? Pela tela. Essa imagem só é dada para o paciente porque legalmente ele tem direito a ter um documento do que ele fez.
tá? Seja ele em filme, ou em papel, ou em qualquer coisa. Então aqui eles excluíram o papel, porque o custo é muito maior. Uma folha de papel dessa deve custar uns 20 centavos. Tá? E um filme para impressão, ele custa de 6 a 7 reais. Então, eles instituíram o papel porque, né, não tem nem comparação de preço. Tem uma incidência? Tá normal isso aqui? Tá normal, a pessoa já tem idade, né? Então ele desenvolve essa cartilagem aqui na parte da articulação. Aí as imagens ficam aqui, né? Todas aqui, com o nome do paciente, a identificação dele. O médico lauda, imprime, e aí vem os laudos, encaixa o laudo aqui e entrega para o paciente, para ele levar para o médico que solicitou. Entendeu? Mas é laudado via no computador, por tela do computador. Apesar de parecer um computador comum, né, essa tela aí é uma tela onde tem uma resolução de imagem, né, muito melhor do que o que nós utilizamos, porque a tela ela é específica para captar, para se visualizar imagem, né? Ela tem maior quantidade de pixels por centímetro quadrado. Essas paredes são todas com chumbo. As da sala são de chumbo, as portas são com glíferas, essas aqui não. Mas essa daqui é com glífera, essa é com glífera, e aqui, ó, na parede, tem mantas de chumbo desse lado. E depois aí passa a massa varitada e pinta. Mas se precisar trocar, tira. A massa varitada é como uma massa fina, tá? Aí tira, como se fosse um gesso, né? E aí tira, troca a manta, né? E aí passa de novo e pinta. Né? Aqui a gente tem Primeiro socorro? Né? Desfibrilador manual, desfibrilador. Né? E aqui a gente tem o comando. Vocês vão ver que o painel de comando é assim, bem simples, só tem essa seleção de cabelo ligado. Aí, ó, ele só vai poder operar esse aparelho. E o tecnólogo, os outros. No futuro bem próximo. A previsão da área é 2020. Pelo menos mais 2 para ele se formar. Em 2020, isso já vai ser uma técnica. Então a gente está numa época de período bom, né? Porque o hospital está querendo colocar já os tecnólogos para por exemplo, aqui o departamento de imagem, ele é terceirizado pela Fundação IND. O pessoal da Fundação IND, todos eles são tecnólogos. Vidro com glífero. Também, né? Estou aqui há 12 anos aqui no Pérola, né? Mas estou nessa área há uns 23 anos, pelo menos. Assim como vocês, estou na busca de tentar aprender alguma coisa, né? Estudando, né? Estava fazendo mestrado, mas aí tive que adiar por conta de um probleminha que eu tive na visão, descolamento de retina. Mas enfim, né? O importante é a gente seguir sempre, né? Acho que isso é o mais importante. Vocês já conheciam esse equipamento, ou já viram algum equipamento semelhante a esse? Tem alguém aqui que é técnico? Não? Não? São todos que estão iniciando, né? Maravilha. Esse equipamento aqui, meninos, é um aparelho que é um semi-telecomandado, né? Assim, o que esse equipamento é? Por que um semi-telecomandado?
né? Porque na verdade ele é uma junção entre o aparelho convencional, semelhante àquele lá que vocês viram, e o telecomandado, né? O telecomandado, ele tem, né, esse conjunto, ele é conectado com o equipamento e ele não desloca, né? E depois eu tenho, né, nos painéis, né, eu consigo aumentar, por exemplo, a distância da ampola, né? A ampola ela fica fixa entre 1 metro, você pode aumentar ela até 1,20 m até 1,50 m, né? E os raios-x de tórax, por exemplo, é feito numa distância de 1,50 m. Esse equipamento não, eu consigo deslocar essa estrutura, só não vou fazer isso porque depois não vou conseguir colocar de volta, por conta de não estar vendo, né? E eu consigo deixá-lo numa distância de 1,80 m se eu for precisar fazer um raio-x de tórax. A mesa ela fica a 90 graus, ela vira uma estativa, né? E eu consigo fazer os raios-x a 1,80 m. A diferença, né, o que acontece? A diferença é que quando eu desloco isso daqui, aí eu não consigo ver o paciente na tela, né, no monitor. Então, né, as imagens que eu sempre tenho aqui são imagens de 1 metro, né, de distância, que eu consigo ver na tela intensificadora, né, no monitor, ok? Então, né, quais são os exames que normalmente a gente faz aqui? Todos os exames que são contrastados, né? Quais são eles? Os exames que eu uso o bário, né, o sulfato de bário, né, para fazer o estudo das vísceras ocas, né, começando pelo deglutograma, depois, né, passando pelo EED, esôfago, estômago, duodeno, e o trânsito intestinal, né, que é para o estudo do intestino delgado, né. Uso também o sulfato de bário, né, para fazer o contraste retal, né, para fazer o exame que chama-se enemopaco, né, é um dos exames que a gente faz muito aqui também no pé. Depois uso... O que é esse exame? O enemopaco é um exame para pessoas que tem, por exemplo, aquelas pessoas que têm muita dificuldade para fazer as defecções, né? Pessoas que ficam uma semana, por exemplo, sem ir ao banheiro, né? Então vai se estudar para ver o que está acontecendo. Tá. Esse por acaso é aquele que ela toma uma medicação, o paciente toma uma medicação em casa. Isso, é feito um preparo. Feito um preparo, feito um preparo. Ele normalmente vai tomar um laxante, né, para poder chegar aqui, o intestino está bem limpo, né, e aí feita uma radiografia piloto, visto se está realmente, se não tem nenhum resíduo fecal, né, e se está tudo ok, a gente vai e faz o exame, né, passa uma sonda pelo reto, né, e aí vai injetar contraste e depois injeta ar, né, é um exame que é um pouco desconfortável, né, mas a gente faz bastante esse exame aqui, né. O paciente toma óleo mineral para poder soltar o intestino, né. Depois um outro exame que nós fazemos aqui é datriocisto, né, para ver o saco lacrimal, né. Fazemos os exames das parótidas, né, que é a cialografia, né, para a gente estudar as parótidas sublingual e submandibular, pelo canal de Steno e canal de Barton, né? Urografia excretora, é um outro exame que fazemos muito aqui também, para fazer o estudo dos rins, né? Ver rim, ureter, bexiga, né? Principalmente para ver se tem alguma litíase renal. E um outro exame que fazemos de baseada é a histerosalpingografia. Já ouviram falar desse exame? Histerosalpingografia. Histerosalpingografia. Se os meninos tiverem vontade de fazer esse exame, nunca vão conseguir fazer esse exame. Por quê? Porque é um exame que só as mulheres conseguem fazer para tentar engravidar, né? Quando está fazendo tratamento para engravidar, se tenta fazer esse exame.
Vou dar só uma pincelada, porque isso aí vocês vão estudar no quarto semestre, né? Aqui, olha, acho que é isso daqui, tem um problema bem grande. Isso aqui parece um bico de pato, né? É isso? Isso. Né? Isso daqui é um espéculo, tá? Isso daqui está tudo estéreo, então a gente não pode abrir. Depois que abre, é levado para ser esterilizado, né? No centro de materiais, e aí volta e está dessa maneira como vocês estão vendo. Como é feito esse exame? São mulheres que estão tentando engravidar, né? Muitas mulheres estão numa fila de tratamento, né, pela reprodução humana que tem aqui no hospital, uma fila de 5 anos de espera, né? E um dos primeiros exames que tenta se fazer é a esterossalpingografia, né? Então a paciente tem que chegar aqui, não pode estar menstruada no dia. Tem uma enfermeira que passa todo o protocolo de como que ela tem que estar para poder chegar aqui na sala de exame. Chegando aqui, é feita uma sepsia na genitália, né, com povidine. A mesa se torna uma mesa cirúrgica, né, com todos os paramentos que a gente tem, né, forrada com lençol, enfim, né. E o procedimento é feito com o médico, né, nós vamos auxiliar na parte de imagens, né. O que o médico faz? Ele coloca aqui no espéculo uma xilocaína para não sentir dor, abre-se a vagina, tá? Vai lá no colo do útero, pinça o colo do útero e traciona ele. Ele vai encontrar um orifício onde, né, com esse equipamento que é uma bomba injetora, aqui na ponta tem uma seringa e um catéter, né, o equipe de soro, que vai ser introduzido lá nesse orifício e vai injetar o contraste. O contraste ele vai evoluir para as tubas uterinas e aí vai se estudar o porquê que ela não consegue engravidar. Se tem, por exemplo, um problema nas tubas uterinas, se tem pólipos, se tem tumor, se tem um problema genético, né, que já vem de família, né? Então, por isso que é muito importante a anamnese. A anamnese é a história clínica do paciente, né? História clínica pode ser um problema que aconteceu daqui 2 minutos, né? Como pode ser uma história de uma geração, né? A mãe tinha um determinado problema, a avó tinha, a bisavó, e a pessoa que vai estar fazendo o exame para poder encontrar onde está o problema, né? Por que não consegue engravidar, né? O que está acontecendo? Então o médico vai fazer isso. Esse equipamento ele nos auxilia muito, porque antes de radiografar eu consigo ver dentro, né, do paciente, né? Consigo ver aonde que está o problema e depois o médico vai fazer o relatório, né? O exame é um exame invasivo, né? Fazer a tração, né, do útero, então é feito por um médico radiologista, né? E nós auxiliamos na parte de imagens, fazendo a produção das imagens. Tá? Qual é o nome desse equipamento? Esse daqui é um semi-telecomandado, o equipamento da Philips. Tá? Esse equipamento, olha, eu consigo fazer várias movimentações, né, no scanner, na mesa, na ampola de raio-x, estando aqui ao lado do equipamento, como eu também posso conseguir fazer lá dentro, né? Sempre orientando o paciente, conversando com ele, vendo todas as manobras daquilo que eu estou fazendo, né, para que ele se sinta seguro. Coloca ali em cima para mim, por favor. Eu vou fazer algumas manobras para vocês terem uma noção de como é que funciona, tá? Cuidado. Consigo fazer a manipulação da ampola, ok? Consigo fazer movimentações da mesa de exame para poder centralizar o paciente, né? Consigo fazer com que a mesa fique 90 graus, tá? É onde
eu desloco a ampola e consigo fazer exames, por exemplo, de tórax, numa distância de 1,80 m. Okay? Sempre orientando o paciente, porque se o paciente está deitado, eu vou fazendo essa movimentação, ele pode cair, pode ter um mal súbito. Então eu tenho sempre os aparelhos que eu peço para ele segurar nas laterais, tá? Então ele não tem nenhum problema. Muito importante o diálogo com o paciente, né? Olha, como é que a senhora está? O senhor, como é que a senhora está? Está tudo bem? Né? Se sentir alguma coisa, me diga. Né? É sempre importante esse diálogo com o paciente. Né? Consigo fazer com que ele faça um Trendelenburgo, né? Ele vai fazer uma angulação contrária. Okay? E tudo isso eu vou vendo aqui, né, nesses dois monitores, tá? Ó, consigo angular a ampola de raio-x, ok? Isso é uma angulação que eu desejar, enquanto aí eu tenho capacidade de fazer. Esse equipamento, anexado a ele, eu tenho um sistema que chama, que era usado, sempre foi muito usado nos equipamentos mais antigos, que chama-se planigrafia. Né? A planigrafia, na verdade, é uma tomografia linear. É um corte, né, que eu tenho, né, ele faz uma varredura, né, faz uma aquisição da imagem, uma varredura, com espessura de cortes, né, que eu posso colocar na, né, espessura que eu vou estar desejando, né, tem toda uma regra para se fazer isso. E eu tenho a imagem, se eu quiser, do crânio, enfim, do abdômen, eu vou fazer uma holografia estreitora. Eu quero fazer um corte planigráfico do rim, né, eu consigo fazer, né, também com esse equipamento. Então é um equipamento que nos dá uma grande ajuda, né? A gente consegue um êxito muito grande nos exames, né? E é aquilo que eu estava falando para outra turma. É um hospital público aqui, né? Então, assim, quando eu olho com os olhos, né, da tecnologia, daquilo que a gente tem no mercado, eu vejo assim, olha, eu falo, nossa, nós estamos muito atrasados, né? Porque os equipamentos que tem hoje são muito superiores a esse. A gente fala hoje uma linguagem PCR e fora, né? Assim, os fabricantes falam em radiologia digital, né? Então a gente está atrasado. Mas se a gente for ver em relação a alguns hospitais particulares, né, tem hospitais que não têm os equipamentos que nós temos aqui, né? Então, assim, eu fico às vezes até um pouco vaidoso em relação a isso, por saber que, né, a gente está caminhando, né? Tem muita coisa a ser melhorada, mas as coisas estão acontecendo. Eu só quero dizer um pouco a respeito desse equipamento. Vocês querem fazer alguma pergunta? Como é que chama esse aqui mesmo? Esse aparelho? Bomba injetora. Bomba injetora. É uma bomba injetora. Ah. Aqui a gente utiliza muito para fazer o exame chamado histerosalpingografia. Tá? Vocês vão ver um equipamento mais semelhante a esse, tem uma outra configuração. Agora lá na tomografia, quando eu for mostrar para vocês na tomografia. Vamos lá conhecer a tom? Os meninos ficam mais no fundo. Os meninos não, né? Os mais altos no fundo e os menores na frente, beleza? Tranquilo? Tem gente lá fora ou não? A mim talvez está na minha frente. Tá. Pessoal, a tomografia, ela se divide em duas salas, tá? Tem alunos lá fora? Não. Só professor? Então tá. A tomografia divide em duas salas.
essa daqui, olha, é a sala de comando, tá? Lá dentro é a sala de exame, onde o paciente vai estar, tá? Eu vou falar para vocês o que nós temos aqui nessa sala, né? Então aqui, olha, tem uma coisa que vocês vão estudar, eu acho que no terceiro semestre, que é meios de contraste, tá? Esse daqui, olha, é um contraste iodado, tá ok? A base de iodo. E esse contraste, pode pegar, olha, vocês vão ver que ele está aquecido, tá? Ele está aquecido, esse contraste, tá ok? Esse menino tocou na minha mão, a mão dele está tão quente, classe. Tá vendo? Ele parece muito com o namorado que eu tive. Ô, louco. Qual que é o seu nome? É, Ronaldo. Ele chama Ronaldo. Cincão. Veja bem. Agora a pô ficou sério. Se você precisar de uma aula de reforço, meu Ronaldo, depois você me procura. Beleza. Veja bem. Da meia-noite até às 6 eu estou livre. Beleza. Meninos, aqui é o aquecedor de fluidos, tá? Para poder aquecer o contraste, porque o contraste ele tem uma tendência a ficar muito viscoso. E quando ele está aquecido, ele fica menos viscoso e causa menos reação adversa no paciente. Quais são as reações adversas que o paciente pode ter quando é injetado o contraste? Elas se classificam entre leve, moderadas e graves. Leves, ele pode ter um pouco de coceira, tá? Ou sente um corpo um pouco aquecido, porque foi administrado o contraste. Há pessoas que às vezes têm náusea, somente náusea, e algumas náuseas seguidas de vômito, tá? E aí elas vão ficando cada vez mais complicadas, né? A mais complicada é quando ele tem um edema de glote, né? E pode chegar a uma parada respiratória, né? E para isso a gente tem uns equipamentos que depois eu vou mostrar ali dentro para vocês, né? E quando eu aqueço o contraste, a possibilidade dele ficar menos viscoso é grande e ele flui melhor dentro do acesso venoso do paciente, tá? Então, é o meio de contraste que eu utilizo. Depois aqui, olha, eu tenho um painel, esse painel, que é o meu painel, ele é ligado à minha bomba injetora que fica lá dentro, que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é um computador, ele tem uma coligação com outro equipamento que tem lá dentro, tá ok? O que mais eu tenho aqui, olha, um teclado para poder colocar nome, sobrenome, os dados do paciente, né? E eu tenho um painel aqui, olha, que ele serve para eu levar a mesa para onde vai iniciar o exame e ter a minha comunicação com o paciente, tá? Esse é um computador que eu faço as aquisições das imagens, tá? Lá no fundo eu tenho um outro computador parecido com esse, que nós chamamos de workstation, né? Work, em inglês, é trabalho, station, estação. Uma estação de trabalho, onde se trabalha o técnico, o tecnólogo, o biomédico, ou mesmo outro médico fazendo o tratamento da imagem, tá? E eu tenho uma dry ali ao lado que faz o meu sistema de revelação, né? O que acontece quando eu faço os exames? Vocês sabem, né, que nós estudamos, vocês estão estudando anatomia, né? Já tiveram anatomia no curso? Estamos tendo. Então, vocês estudam os planos ortogonais, não é isso? Né? Quais são os planos ortogonais? Fala pra mim. A gente não chegou ainda não. Exatamente. Então, olha, só pra gente reproduzir. Chega aqui. Olha. Presta atenção aqui, olha. Presta atenção. Coronal. Ele é como se eu pegasse uma serra e dividisse ela aqui, olha, nesse sentido, e eu tenho a parte anterior e posterior. Este é o plano coronal, ok? O plano sagital é como se eu passasse o plano médio sagital, né? Uma serra aqui no meio e divide ela entre o lado direito e o lado esquerdo, beleza? Tá?
E o axial, o transversal, é esse daqui, olha, né? Eu passo uma serra, eu vou dividir entre a parte superior e a parte inferior, tá? É dessa forma que nós estudamos o diagnóstico por imagem e assim que as imagens são produzidas. A tomografia, olha, as imagens são dessa maneira. Passa as imagens para mim. Olha, ali é um exame de tórax, onde ele foi obtido nesse sentido, olha, todo nesse sentido, no plano transversal, tá ok? E aí o que eu faço para eu obter os outros planos na tomografia? Na tomografia, para eu obter os outros planos, eu tenho um recurso na máquina que chama-se reconstrução. Quais são as reconstruções que eu tenho? Eu tenho reconstrução multiplanar, reconstrução 3D, pode ver que tem ali, ó, em algum lugar no aparelho um símbolo de 3D, MIP, né, que é a máxima intensidade de pixels, tá? Então são essas reconstruções. E aí eu vou fazer, eu adquiri a imagem nesse plano transversal, eu consigo transformá-la, tá, nos outros planos. Quais são os outros planos, então, que eu vou conseguir obter? O coronal, tá, e sagital. Beleza? Maravilha? Por exemplo, na ressonância, quando eu faço ressonância, eu consigo obter os três planos juntos, né? O coronal, o sagital e o axial. Tá ok? Então é assim que funciona. Tá? Esta é a sala. Que sala que é mesmo? Comando. Comando. Tá? Sala de comando. Sala de comando. Vamos lá dentro para a gente conhecer agora a sala de exame. Esse equipamento, meninos, ele é um equipamento da Siemens, né? Spirit chama esse equipamento. Ele é um multi-slice de 2 canais. Da linha multi-slice é o mais simples que tem, tá? Mas a gente consegue fazer trabalhos assim, muito bacanas assim, com esse equipamento. Falta muita coisa assim, só para vocês terem ideia no mercado, os equipamentos que têm surgido nas feiras de radiologia são de 350 canais, né? Esse daqui então, só tem 2 canais, mas a gente consegue fazer muita coisa bacana com ele. Esse daqui, olha, é o Gantry, tá? Todo esse conjunto aqui, olha, que vocês estão vendo, chama-se Gantry, tá? Gantry. É. O que nós temos aqui dentro do Gantry? Né? Nós temos tubo de raio-x, anéis detectores, colimadores, tá? Motores. Nós temos um painel, tá? Esse painel ele vai me auxiliar para fazer com que a mesa suba, desça, fazer a angulação do dentro, embora eu consiga fazer isso lá dentro, tá? Então eu consigo fazer várias funções, ok? Várias, tá? Já tinha entendido. Esse é o meu suporte de corpo. Estou parecendo com outro namorado que eu tinha. Esse é o suporte de corpo. E é muito importante, o paciente ele pode entrar na mesa de 2 maneiras, tá? Do jeito que ele está, que nós chamamos de head first supine, tá? Ou seja, a cabeça, head cabeça, first primeiro, né, supine, né, ele está dentro do dorsal. Então o paciente ele está entrando primeiro com a cabeça em relação ao gênero. Ele poderia estar ao contrário, tá? Os pés primeiro em relação ao gênero. Feet, né, feet first supine, né, os pés primeiro em relação ao gênero. É muito importante a gente indicar lá na máquina do computador como o paciente está direcionando. O médico tem a noção de lado direito e esquerdo, ok? Então, só para a gente fazer uma simulação, a mesa sobe, tá? E vai entrar para dentro do guia, ok? Eu sei de uma lâmpada por aí, olha.
aperta para mim, é um laser, tá? Por favor. Quem está aí? Quem está aí? O símbolo tá lá. Isso, aperta para mim. Vocês estão vendo? Apareceu o laser lá? Apareceu ou não? Então, esse laser, pode soltar. Pode soltar. Esse laser é onde eu faço a marcação do meu, onde eu vou começar a fazer o meu scout, o meu escanograma, que é uma radiografia digital, tá? Onde eu vou fazer a minha programação de exame na tomografia, tá? Esse suporte de corpo eu utilizo para fazer os exames que são de tórax, de abdômen, tá? Posso fazer exames da perna, da coxa, do pé, tá? Utilizando esse suporte, tá? Que ele está deitado aqui, que está sobre a cabeça. Pode apontar, obrigado, doutor. Eu tenho outro suporte, você pega lá para mim, olha, ali atrás tem suporte grande, só para mostrar. Mostra a pessoa, pode levantar. Eu posso tirar esse suporte, coloco esse ou outro, que eu vou fazer todos os exames que são pertinentes ao crânio. Desde toda a extensão do crânio, tá? Que aí tem protocolos, como é que eu vou fazer as aquisições das imagens, como, né, fazer mandíbula, né, fazer ATM, articulação temporomandibular, seios da face, órbita. Então são vários exames que eu faço com vários protocolos específicos, tá? Com espessuras específicas de cortes, né? Com esse suporte de crânio, tá ok? Uma coisa que eu tenho, Cláudio, vou levar aí para vocês verem. Eu mostrei para vocês lá na sala das fases aquela bomba injetora que é utilizada para a gente fazer a administração do contraste. Né? Aqui, olha, eu tenho essa outra bomba injetora, tá? Que aqui eu faço toda uma programação. Tá? Aqui na ponta vem uma seringa e na ponta da seringa, né, vem um equipe de soro. E aí eu faço uma combinação de tempo junto com aquele painelzinho dentro com o meu computador para eu obter o contraste. Eu injeto o contraste lá dentro, né, que ele vai acionar essa bomba injetora que vai ter uma seringa aqui na frente. Tá ok? E é muito importante eu ter o casamento de tempo correto disso daqui, porque tem determinadas patologias que eu só consigo ver se o contraste foi injetado naquele tempo certo. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer o exame de abdômen. Eu tenho 4 fases, né, para poder fazer a aquisição das imagens. Eu tenho a fase pré-contraste, tá? Que eu falo pré-contraste, mas o paciente vai beber o contraste, né? Então ele tem o contraste iodado que vai estar no estômago e evoluindo pelas alças intestinais. Eu tenho uma fase arterial, que é quando eu vou injetar o contraste na veia do paciente, tá ok? Eu tenho que injetar esse contraste até 30 segundos. Tem uma fase que nós chamamos de portal, que vai até 70 ou 75 segundos. E uma outra fase que nós chamamos de equilíbrio, que é o tempo que o contraste permanece no órgão, que vai até 300 segundos. Tá? E, às vezes, pode ser que o médico peça uma fase mais tardia, uma fase discretora. Né? Então, são possibilidades que pode se ter num exame como esse. Então são muitos os protocolos, vários protocolos, para a gente poder estudar minuciosamente as patologias. Né? Um hospital como esse, por ser um hospital de câncer de mama, a gente utiliza muito contraste, porque quando injeta o contraste ele vai para aquela região onde tem o tumor e ele fica mais vascularizado aquela região. Então a gente trabalha muito com contraste. Por isso que eu estava falando para vocês que pode-se ter reações adversas, né? E para isso nós temos que ter o suporte básico de vida, né? Que eu tenho aqui, olha, um respirador mecânico, né? Para poder fazer uma intubação do paciente. Quem intubar o paciente, meninos? Quem intubar o paciente?
não é transar com o paciente, não. Entubar é botar o tubo e mandar oxigênio artificial para ele. Ele precisa passar uma cânula, tá? Para ele, e aí esse aparelho vai respirar pelo paciente, tá? Ele vai fazer a função do pulmão do paciente, ok? Então nós temos um respirador mecânico. Ao lado, atrás desse menino aqui, olha, eu tenho um carrinho de paradas, tá? Onde eu tenho várias drogas, para caso o paciente tenha uma reação adversa que seja complicada, né? Uma reação adversa grave, para tentar tirar ele daquela situação com drogas. E se ele tiver uma parada respiratória, ao lado eu tenho o desfibrilador para fibrilar o coração. Ok? Quem opera isso? Meninos, ele fez uma pergunta, é um tecnólogo? Não, não somos nós tecnólogos. Se o paciente está nessa condição, isso é feito pelos médicos ou socorristas do pronto-socorro, que são habilitados para isso, ou então os médicos intensivistas, os médicos que estão na UTI. Tá? Esses são os dois médicos preparados para isso. Mas, gente, eu tenho que conhecer tudo e para dar suporte. Tá? O médico está aqui, precisa de alguém para auxiliar ele, eu não posso ficar de braço cruzado e o paciente parando. Né? Então eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para poder dar suporte ao médico. Às vezes o próprio radiologista não tem conhecimento de como fazer isso, porque o radiologista ele conhece muita propriedade de imagens. Né? Então por isso que tem que ser um médico intensivista ou um médico socorrista. Tá ok? Tem signo por perto aqui? Então, eu tenho os médicos que estão às vezes no pronto-socorro, ou então na UTI, tá? Tem os médicos, né, que fica, aqui sempre tem médicos da ultrassonografia. Então, assim, olha, o paciente está tendo algum problema grave. Os médicos que dão suporte, né, do ultrassom já vêm para cá, para poder já começar a fazer o uso das drogas, né, que o paciente precisa usar. Tem enfermeiro, tem auxiliar de enfermagem, já se pede para o médico socorrista, o intensivista já vem para cá para dar suporte e já começa toda uma manobra para poder não deixar o paciente morrer na sala. E tem que fazer uma traqueostomia, faz aqui mesmo ou tem que ir para a UTI? O médico da UTI, né, que vai estar dando suporte, ou o médico socorrista é que vai decidir isso na hora. Por isso a gente tem todo o material. Se ele percebe que precisa fazer isso, aqui nós temos todo o material para poder fazer. Precisa fazer uma traque, né? O médico vai fazer, embora esse procedimento normalmente se faz na UTI, né? Sabe? O médico sempre dá preferência de fazer na UTI. Mas se precisar fazer, nós temos todo o material para fazer aqui. Tá? O importante, o paciente não pode morrer na sala de exame, como já aconteceu em outros lugares por aí, né? Situações do paciente parar na sala de exame por conta de não ter pessoas experientes. Tá? Esses contrastes digitados é o tecnólogo, não é enfermeiro, é tecnólogo. A enfermeira, o auxiliar de enfermagem, ela funciona a veia do paciente, tá ok? Ela, nos primeiros minutos que eu estou injetando contraste, ela fica vendo aqui, principalmente os nossos pacientes, por fazer quimioterapia, eles têm um acesso venoso muito dificultoso, né? Então ela fica para ver se o acesso venoso está no lugar, se está tudo ok, mas fazer o procedimento de injetar o contraste sou eu que faço. Por quê? Porque eu tenho que fazer as combinações de tempo. Ela não consegue, ela não faz isso, sou eu que tenho que fazer. Tá? Funcionar a veia, pegar a veia é ela, né? Injetar o contraste sou eu. Por quê? Porque eu não vou fazer manualmente, eu vou fazer através do equipamento. Tá? Eu. Aqui no hospital tem cintilografia? Não, nós não temos cintilografia. O que nós temos aqui é densitometria óssea, né? Falta muita coisa pra gente. Nós gostaríamos de ter um serviço de medicina nuclear, não temos, né? Falta ressonância magnética. São coisas que a gente gostaria de ter aqui no hospital e não temos ainda. Né? A gente tem ouvido aí, a diretoria tem falado, né, o governador, da possibilidade do hospital se deslocar para um outro espaço,
onde, se realmente isso acontecer, nós vamos ter todo esse serviço diagnóstico. Né? Vamos ver se isso vai acontecer de verdade. Né? Conselho que eu dou a vocês, né? Se é que a gente pode... Eu tenho 23 anos nessa área e, como eu estava dizendo a vocês, né? Vivo numa busca incessante de conhecer alguma coisa, né? De aprender alguma coisa. Né? Eu comecei nessa área da radiologia consertando equipamentos. Minha primeira formação é técnica eletrônica. Eu trabalhei no IEE, no Instituto de Eletrotécnica e Energia na USP, onde eu iniciei nessa área. Né? E quando nós chegamos no futebol, fui fazer uma radiografia e descobri a beleza que é a radiologia. Eu estava na área e não sabia que era tão grande a área, que era tão abrangente. Né? Conversando com o profissional que me atendeu. Quando eu voltei, já voltei pensando o seguinte: vou fazer um curso técnico de radiologia. Isso foi há 23 anos atrás. Né? Na faculdade de tecnologia, pós-graduação, né? Na universidade, tive que adiar por conta do programa de inclusão do doutor, né? Que é o escolamento de retina. Então, assim, meninos, o que eu quero dizer na verdade para vocês? Não sei nada, absolutamente nada, estou tentando aprender alguma coisa. Mas o que eu aconselho, principalmente quando vocês estiverem entrando no período de estágio, enquanto se tornarem profissionais da área, é procurar se relacionar bem com as pessoas. Né? Simplicidade, talvez seja a palavra que eu gostaria de chegar. Simplicidade, né? Tranquilidade, humildade. É difícil, às vezes, ser humilde, né? Mas para a gente ter conhecimento, às vezes a gente precisa. Porque para você até perguntar para uma pessoa, né, requer essa coisa da simplicidade, da humildade. Né? Eu digo isso pelo seguinte, porque nesses anos todos que eu estou na radiologia, se eu fizer uma fila indiana de pessoas que eu já dei aula e que eu já treinei como estagiário, acho que dado aqui no Rio de Janeiro, eu passo no Rio de Janeiro de tantas pessoas que eu já treinei. E eu sempre falo isso para as pessoas quando chegam aqui no hospital, né? Eu fico muito chateado quando eu vejo que pessoas que sentam numa cadeira como aquela, né, ele se torna arrogante. Né? Ele acha que ele fica muito ensimesmado, né, porque ele está diante do equipamento. E, gente, nós somos muito maior que o equipamento, né? Muito maior que a ressonância, que muitas outras especialidades. Muito maior porque somos seres humanos e dotados da capacidade intelectual, da inteligência, e às vezes a gente fica tão pequeno, pensando de maneira tão medíocre, né? Porque o técnico, o tecnólogo, quer queira ou não, ele acaba sendo muito assediado. O auxiliar de enfermagem precisa do técnico, do tecnólogo, para poder administrar, ajudar na administração do contraste. O paciente fez vômito na sala. É o tecnólogo ou o técnico que vai dizer: olha, agora você pode entrar lá para limpar. Quebrou o equipamento, é o técnico ou o tecnólogo que vai informar ao engenheiro a manutenção. O administrativo precisa do exame feito para poder fazer a cobrança. O médico precisa do exame para laudar. Então veja que gira muito em torno de nós. E alguns de nós ficamos arrogantes, né? Trata a senhora da limpeza mal, trata muitas vezes o paciente muito mal, né? O colega, às vezes o outro colega de trabalho, tem os colegas aqui que são técnicos, que podem confirmar isso que eu estou dizendo, né? Fala que aquele colega lá, ele é burro, ele não aprende nada, né? Fica arrogante em relação ao próprio colega de trabalho. Isso que eu estou falando para vocês não é um sonho, é uma realidade. Né? Isso acontece. Não acontece só aqui no setor de imagens, isso acontece em outras situações da vida, da nossa vida, de uma maneira geral. E por isso eu digo a vocês, quando vocês começarem a interagir de uma maneira maior, simplicidade. Por quê? Porque o mais importante não sou eu como tecnólogo. Eu tenho a minha importância dentro do trabalho. Mas o mais importante é aquele que vem daqui, ó. E na maioria das vezes, esse senhor ou essa senhora, ele está morrendo de medo.
num hospital como esse, num hospital de câncer, muitas vezes eu estou fazendo o exame, o paciente está aqui deitado, eu sentado naquela cadeira e a família chorando ali fora. Pensando, puxa, como é que está o câncer? Será que evoluiu? Ele estava confuso, será que está com metástase cerebral? Já não fala coisa. Então, meninos, não compete a nós ser arrogante. Nós estamos estudando para atender ao público, desde o mais simples ao mais graduado dentro da nossa sociedade. Aqui no seu hospital público, atendemos muito moradores de rua, as meninas do presídio, que chegam na maioria das vezes até algemadas, né? E para fazer o exame, às vezes ela está aqui deitada, um policial aqui dentro, né? Com a arma aqui, em punho, outro lá fora, para poder ter a segurança, e muitas vezes viatura lá fora, outros policiais, tem todo um esquema de segurança armado. Em outros hospitais, quando eu cheguei a trabalhar, em outros hospitais públicos, eu tinha colegas que xingavam, muitos anos atrás, xingavam o detento, você é um vagabundo, você é um ladrão. Cheguei a ouvir de muitos médicos do hospital que eu fiz estágio, alguns anos atrás, no hospital de Heliópolis, um médico falar, né, para assaltante de carro forte, esse desgraçado tem que correr. Eu ouvi muito isso. Não compete a mim isso, não compete ao médico. Compete a nós fazermos o exame e fazer bem feito. Eu não tenho competência para julgar. Para isso, tem um juiz que estudou, muitas vezes erra. Eu tenho que tratar bem a pessoa. Seja ele o mais simples ou mais graduado. Aqui está preparado para receber desde o morador de rua até a presidenta, se for o caso. E para isso eu tenho que ter competência, eu tenho que ter conhecimento. Por isso eu falo para muitos estagiários, quando vem estagiário comigo, tem muita gente da Uninove que vem para cá. Tem muitos colegas que às vezes não deixam colocar a mão no equipamento, eu deixo. Porque eu falo, eu cobro. Tem que ser fudido quando sentar naquela cadeira. Tem que manjar. Tem que manjar de anatomia, tem que manjar de física, tem que manjar de conhecimento, tem que ter conhecimento do equipamento, tem que saber. Por quê? Porque essa pessoa está a serviço da população. Não pode ser mais ou menos, não pode ser qualquer. Não pode ser um Zé Mané qualquer. Tem que ser bom. E por isso eu cobro quando chega aqui. Por isso também eu cobro muito de mim. Né? Eu falo com meus diretores aqui, meus chefes. Eu não venho aqui por você. Né? Eu não venho pelo governador do estado, porque esse daí nem me conhece, nem sabe que eu existo. Eu chego todos os dias no horário, quando eu estou trabalhando, porque eu tenho compromisso com o paciente. Não sei quem é. Não sei quem é a pessoa. Mas eu tenho compromisso com essa pessoa. Por quê? Porque poderia ser alguém da minha família, poderia ser meu filho, poderia ser minha mãe, poderia ser meu irmão. Eu tenho que dar o máximo de mim. Assim como amanhã depois pode ser o irmão de vocês, a mãe, o pai, eu tenho certeza que vocês vão tentar fazer o melhor. Então eu digo a vocês, a área é bacana, é linda, exige responsabilidade, tá? É importante a gente não pensar só na questão da grana que a gente vai ganhar, a gente tem que ter interação, né? Aqui o meu salário é um dos melhores, dos mais baixos do mercado. Tem um salário melhor na Uninove, na Unito, né? Mas assim, olha, também na vida não é só dinheiro, né? A gente não pode só pensar só na questão financeira, né? Eu não trabalho pela questão financeira, eu trabalho porque eu gosto disso daqui. Já tive a oportunidade de estar trabalhar com outras coisas, mas eu gosto disso aqui, né? Sou feliz fazendo isso que eu faço, né? Por isso que eu venho para cá, né? Da mesma maneira que eu brinco com vocês, eu brinco com meus pacientes, né? Sabe? Nos tratos bem, né? E às vezes, posso até nem ser reconhecido nem pelo próprio paciente, né? Porque às vezes você faz pela pessoa e ainda sai reclamando, né? Eu tenho certeza que tem um cara lá em cima que deve estar vendo as coisas que eu faço, né? Então, assim, olha, esse é o importante. O mercado é carente,
Hoje em São Paulo a gente tem bastante pessoas, mas no interior do Brasil é muito carente. Então se dediquem para vocês serem essas pessoas que vão ajudar muitas outras. Tá? Para isso, boa noite, um abraço a todos, bom com Deus. E espero que a gente possa se encontrar em sala de aula daqui a algum tempo, para a gente poder trocar muitas energias. Os meninos que quiserem da meia-noite às 6, eu posso dar aula de reforço. Vamos embora, Veja bem. Tenso demais. Ô, Jaque.